Olá caríssimas, cá estamos nós para mais um vídeo da semana e o que é que nos reservam os astros para os próximos dias? Bom, para começar é uma semana de lua crescente, mas já explico o que isso significa. Antes de mais, muito obrigada por aqui estar, subscreva o canal, deixe o seu like e já agora, na semana passada foram mais de 1000 inscritos. Chegamos aos 3000 inscritos, está no início, mas vamos continuar. Muito obrigada a si que está aí desse lado. Vamos lá então. É uma semana de lua crescente. Já sabemos que a lua crescente significa, digo mesmo em todos os vídeos sobre a lua crescente, na altura da lua crescente, significa lutas, desafios, mas mais energias. Estamos mais dispostos a lutar por aquilo que queremos. É uma lua crescente em Virgem, mas é uma lua crescente dentro da lunação de Caranguejo, porque a lua nova foi lá atrás em Caranguejo. Já sabe que Caranguejo é regido pela lua e a lua fala de mãe, útero, origem e, portanto, terra, território, nutrição também. E, portanto, continuamos com desafios muito ligados aos temas de Caranguejo e, portanto, aos temas da Lua. E por acaso a Lua rege o ano de 2023. Já falei sobre isso no vídeo passado, pode lá voltar. Bom, portanto, lutas, desafios, mais energia e mais energia para lutarmos até contra as nossas próprias sombras. Que sombras são essas? Bom, quem nos indica isso são os outros trânsitos. Temos a Vênus retrógrada em Leão. Já deixei vários stories no meu canal Instagram sobre a Vênus retrógrada em Leão. E Vênus retrógrada em Leão, assim estará até setembro, deixa-nos de facto alguns desafios. Já sabe que Vênus é a senhora dos amores e dos valores, e também sabe que Leão, no seu lado luminoso, é generosidade, é liderança, é magnânimo. Mas no seu lado sombrio, Leão pode ser possessivo, controlador e prepotente. E estamos a falar de uma retrogradação. E, portanto, são essas sombras em nós que nós teremos de revisitar. E, portanto, assuntos como os relacionamentos, os amores, a nossa liderança, assuntos de estética e de trabalho estarão em cima da mesa com uma energia leonina em retrogradação. Portanto, em que área da vida tem Leão? Em que casa? É lá que está a passar Vênus e é lá que Vênus está retrógrado. E, portanto, mais uma vez, os nossos relacionamentos, a forma como nos posicionamos no mundo, a nossa autoestima, tudo isso tem que ser revisto. Aproveitemos a energia de uma lua crescente para travarmos as nossas lutas, mesmo que elas sejam contra as nossas próprias sombras, porque com uma Vênus retrógrada em Leão sentimos-nos mais controladores, mais possessivos, mais prepotentes, mas no fundo isso só revela uma coisa: mais insegurança. Só que infelizmente a insegurança traduz-se com uma linguagem muito pouco própria, traduz de uma forma agressiva, porque no fundo é a raiva que está e a dor que está escondida. E portanto é um belo período com uma lua crescente para revisitarmos as nossas dores e tentarmos olhar para elas e convidá-las a negociar connosco, digamos assim. E Vênus retrógrada em Leão assim estará até setembro. Aproveitamos já, agora, no início, esta lua crescente para, sim, enfrentarmos essas nossas sombras, olharmos para o nosso lado mais ferido, até porque Quiron está em Carneiro, retrógrado também. E já sabe que Quiron é o senhor das dores, as dores do mundo e as nossas próprias dores, e portanto é um bom período para revisitarmos as nossas dores. Quiron em Carneiro, porque Carneiro é iniciativa e portanto é mesmo a garra, se assim quisermos dizer, para revisitar as nossas dores. Ora, em termos coletivos, o que é que pode significar tudo aquilo que acabei de dizer? Portanto, uma lua crescente
ainda dentro da alunação de Caranguejo, são os temas do território e, portanto, da tribo. A minha tribo é melhor que a tua. E, portanto, sempre os desafios neste âmbito, e depois aqui com esta Vênus retrógrada em Leão, é a questão das lideranças, portanto, os líderes acirrados, a prepotência e, portanto, o desejo de poder absoluto, num certo sentido. Tudo isto a ter que ser analisado, a ter que ser observado e noticiado, sobretudo isso, sinalizado, até porque continuamos com uma quadratura de Plutão aos nodos. E, portanto, em termos coletivos, portanto, os líderes acirrados. E quando falamos de Quiron retrógrado em Carneiro, as dores, as nossas dores e as dores do mundo, ora bem, as dores do mundo são os conflitos em curso, até porque Carneiro fala-nos de guerra, fala-nos de iniciativa, de vontade, mas o seu lado mais sombrio é a guerra, e Quiron está retrógrado, e portanto é necessário rever muitas coisas, é necessário rever as nossas dores, as dores do mundo, as nossas sombras, as sombras do mundo, e poderemos revê-las e tentar resolvê-las, porque outros aspectos, outros trânsitos, outros desenhos no céu permitem que possamos chegar a bom porto, ou tentar, pelo menos, chegar a bom porto. Mas antes de falar dos aspectos mais positivos, gostaria de falar, e já falei na semana passada, de Plutão. A quadratura de Plutão ao nodo norte em Carneiro e a quadratura de Plutão ao nodo sul em Balança. E, portanto, o que significa isto? Plutão está em Capricórnio e, portanto, Plutão é poder e Capricórnio é política e as estruturas da sociedade e as estruturas da nossa vida. As estruturas da sociedade é a política, a economia, a banca, a religião, e as estruturas da nossa vida, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, os nossos filhos, as nossas estruturas, o nosso trabalho. E, portanto, Plutão é o poder, Capricórnio está em Capricórnio, Capricórnio é as estruturas e a política, faz um ângulo de 90 graus ao nó de norte, cabeça do dragão destino, que está em Carneiro, e, portanto, o lado mais sombrio de Carneiro é o conflito. E porquê é que falamos do lado mais sombrio? Porque é uma quadratura, um ângulo tenso, e do outro lado, Plutão faz outra quadratura ao ângulo, ao nó do sul, à cauda do dragão. É um eixo Carneiro Balança, a cauda do dragão está em Balança, e, portanto, é o eixo da agressividade, da guerra e da necessidade da diplomacia, que é Balança. E, portanto, mais uma vez, fala-nos aqui, o céu fala-nos de tensão, fala-nos de política, de estruturas e da necessidade de rever a matéria dada. Na semana passada eu dei como exemplo desta quadratura em T, e até na semana passada era uma quadratura em T, com cá embaixo, com a oposição a Plutão, do Sol e da Lua. Portanto, na semana passada até era uma grande quadratura. Esta semana, até porque a Lua já se deslocou, o Sol já se deslocou, temos uma quadratura em T. Mas falei dela há 2 semanas, falei dela na semana passada, e na semana passada até dei o exemplo da suspensão do pacto de cereais por parte da Rússia. Traduzia bastante bem o que esta quadratura em T quer dizer, portanto, o conflito, o acirrar de conflitos, as medidas drásticas, e depois não podemos esquecer que é um ano regido pela Lua, a Lua fala de cereais, e Urano, o disruptivo, em Touro, Touro é paz social e também é os cereais. E, portanto, dei esse exemplo na semana passada. Esta semana prefiro dar outro, ou melhor, não vou dar um exemplo, vou só dizer para atentarmos, prestarmos atenção nas voltinhas que a NATO dá para se reorganizar, digamos assim, à volta do conflito da guerra Rússia-Ucrânia. E, portanto, este eixo aqui, guerra, diplomacia, Carneiro, Balança, e em termos da nossa vida pessoal. É exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma energia, e, portanto, dentro de casa, ou no trabalho, ou nos relacionamentos, ter cuidado com a forma como queremos exercer poder,
ter cuidado com a agressividade, com a prepotência e, sobretudo, aceitar algumas das perdas que Plutão trará ao nível daquelas que são as nossas estruturas de vida. E bom, que mais? Posso também falar da quadratura entre Mercúrio em Leão, liderança, e Urano em Touro. Urano disruptivo, aquele que traz sempre mudanças e coisas drásticas e reviravoltas, em Touro. Touro, paz social, alimentação, cereais, relacionamentos e finanças. E, portanto, notícias surpreendentes ao nível da macroeconomia, da alta finança, negociações complexas fora e dentro de casa. E com Vênus retrógrado e Quiron retrógrado, essas negociações trazem ao de cima muita coisa do passado e, portanto, é preciso rever muita matéria dada em termos coletivos ou até na nossa vida privada. Bom, e agora vamos aos bons aspectos. Vênus em Leão está retrógrada, é um facto, mas faz um trígono, um ângulo de 120 graus ao nodo norte, Carneiro, e ao norte sul, Balança. Ora, Carneiro é um signo de fogo, Balança é um signo de ar, e Vênus está em Leão, é um signo de fogo. Temos aqui uma grande energia de fogo, iniciativa, e depois o Balança, ar, que é no fundo a comunicação. E Balança é regido, diga-se de passagem, por Vênus. E, portanto, este grande trígono diz-nos que, apesar das negociações serem complexas, apesar de termos grandes dores e grandes dores no mundo e na vida pessoal, nós podemos olhar para elas e, se tivermos um bom propósito, uma boa intenção, chegar ou tentar chegar a bom porto. E como esta Vênus está em conjunção a Mercúrio, que é o senhor do verbo, o mensageiro dos deuses, existe esperança. E, portanto, podemos, com a ajuda de uma Vênus retrógrada, Quiron retrógrado, ir buscar tudo aquilo que está por resolver e tentar resolver, por complexas que sejam as questões, pelo menos existe essa esperança, essa energia. Saibamos nós aproveitá-la. E, entretanto, temos a Marte, também Marte, em Virgem, a fazer um trígono, um ângulo harmonioso, 120 graus, a Júpiter em Touro. Ora, Júpiter é o senhor das bênçãos, Touro já sabe, é os cereais, os relacionamentos, a paz social, a finança, a nossa família. E, portanto, o que é que significa Marte, que é a iniciativa, com Júpiter, que é o senhor das bênçãos, unidos por um trígono? Significa que o lado positivo, tanto de Virgem, porque Marte está em Virgem, como de Touro, porque Júpiter está em Touro, esse lado luminoso vem ao de cima. E, portanto, podemos ter aqui boas iniciativas, Marte, com a energia de Virgem, perfeccionista, bafejadas por Júpiter, que é o senhor das grandes bênçãos, nas áreas de Touro, que é trabalho, dinheiro, oportunidades e, portanto, trabalho, família e, ou seja, boas notícias nestas nossas áreas. E de resto, Mercúrio vai passar a Virgem, e Mercúrio, já sabe, é a nossa mente racional. Mercúrio é o senhor dos deuses, é o verbo, a comunicação, as notícias, em Virgem. Ora, em Virgem até outubro, meados de outubro, agora não me lembro, portanto é muito tempo, e portanto uma comunicação perfeccionista, uma comunicação rigorosa. Ora, é preciso dizer que Mercúrio rege Virgem, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, e portanto ele está em casa e podemos esperar negociações com mais verdade. Quer dizer, aquele Plutão a fazer as quadraturas aos nodos, enfim, mas pelo menos temos aqui a ajuda de Mercúrio, o mensageiro dos deuses, que passará a Virgem. Só que resolva tudo o que tiver para resolver, resolva antes do dia 21, 22 de agosto, porque
A partir de então, a partir dessa altura, Mercúrio entra em retrogradação e já todos sabemos o que é que quer dizer Mercúrio retrógrado, empecilhos, mal entendidos, blá blá blá, blá blá blá. Falamos disso nessa altura. Bom, para já é tudo. Aproveita a lua crescente, já que está com mais energia, para travar algumas lutas, para olhar para as suas sombras e lutar, quem sabe, contra as más memórias, as suas dores. Lutar no sentido de deixá-las entrar, olhar para elas, abraçá-las, negociar com elas. Portanto, lutas pacíficas, digamos assim. Por exemplo, é uma sugestão. E bom, ficamos por aqui. Já sabe, para a semana a mais, se Deus quiser. Até lá.